Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Estamos reunidos para esse nosso quinto encontro do seminário Conheça Sua Bíblia. Eu quero dar boas-vindas a todos e convidá-los à oração. Depois de uma segunda-feira intensa de trabalho, vamos pedir a Deus que renove as nossas forças físicas, emocionais, espirituais, e nos ajude a focar a nossa atenção em Sua palavra. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela vida, pela Tua bênção sobre nós, pela saúde, pelo dia de trabalho. Consagramos as nossas atividades às Tuas mãos e as sementes que lançamos e semeamos, para que, segundo a Tua vontade, frutifique para abençoar a muitos e para a Tua glória. Pedimos a Tua bênção para esta nossa noite, para a reflexão sobre a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, ilumina o nosso entendimento, Pai, para entendermos a Tua vontade. Transforma-nos e dá-nos a Tua direção. Pedimos que assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Eu quero lhes falar hoje à noite sobre esta relação entre Israel como nação no Antigo Testamento e a igreja em o Novo Testamento. Esta relação entre a primeira aliança celebrada em Moisés, no Sinai, e a segunda aliança celebrada em Jesus Cristo no Calvário. E como isso afeta a nossa compreensão do propósito de Deus e como isso deve afetar a nossa compreensão do projeto de vida e de experiência de espiritualidade que o cristianismo traz para nós. Então eu começaria lendo Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a título de introdução e de fundamento, enquanto Jesus está com os seus discípulos em Jerusalém, celebrando a Páscoa. E você sabe que a Páscoa é esta celebração anual do povo de Israel e uma orientação explícita de Deus a Moisés, e que acompanha este povo de Israel no Velho Testamento desde a sua saída do Egito, sendo que das 10 pragas do Egito, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, e foram livres da morte dos primogênitos todos aqueles, ou na verdade todas aquelas famílias que tinham os umbrais de suas portas e janelas cobertos com o sangue de um cordeiro, de um novilho, numa figura explícita de que o anjo da morte, que vinha buscar os primogênitos, passava sobre estas casas, poupando aqueles primogênitos dessas casas e estabelecendo já na tradição e no imaginário do povo de Israel que é o sangue de um cordeiro que livra da morte. E passados então praticamente 2000 anos entre a primeira Páscoa e esta Páscoa em que Jesus está com seus discípulos em Jerusalém, ele está celebrando a Páscoa judaica. Quando Jesus está com os seus 12 discípulos no cenáculo em Jerusalém, ele está celebrando a Páscoa judaica, com todos os ingredientes e com todos os ritos, com todas as palavras de orações e todas as expressões litúrgicas da Páscoa judaica. E no meio da Páscoa judaica, ou ao fim da Páscoa judaica, Jesus então
conforme narrado em Lucas 22, os versículos 19 e 20, ele, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu sublinharia em Lucas 22, 20, esta expressão, nova aliança, porque isto faz absoluta e toda a diferença no nosso discernimento espiritual do que seja o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz alguns quadros comparativos para estabelecer algumas diferenças e na verdade, uma noite é pouco para falar sobre a nova aliança e as implicações da nova aliança. Então eu vou dedicar 2 noites a falar sobre isso. Esta é a primeira delas, e no próximo mês de setembro também vamos conversar sobre a nova aliança e suas implicações. Então eu gostaria de hoje à noite de oferecer alguns quadros explicativos. Esse primeiro eu achei importante, são palavras praticamente literais do pastor Ariovaldo Ramos, que compreendo uma boa síntese dessa diferença entre a primeira aliança em Moisés, no Antigo Testamento, e a segunda aliança em Jesus, no Novo Testamento. E a grande questão é a confusão que se faz hoje entre Israel e a igreja, como se a igreja fosse um prolongamento de Israel, e como se as promessas de Deus a Israel fossem vigentes e valessem como referência da maneira como Deus lida com a igreja e trata a igreja. Então você vai ver interessante aí. Na primeira aliança, o Israel no Antigo Testamento, disse o pastor Ariovaldo, teria que ficar na terra prometida. Já a igreja no Novo Testamento, ou Israel do Novo Testamento, tem que sair da terra, da sua terra, e alcançar os confins da terra. As recompensas de Israel no Velho Testamento são recompensas históricas: comerás o melhor da terra. Mas as recompensas da igreja no Novo Testamento são recompensas espirituais: desfrutarás novos céu e terra, o novo céu e a nova terra. Quer dizer, a bênção sobre o Israel do Antigo Testamento é uma bênção histórica, é uma bênção concreta, é a terra fértil, é o gado se multiplicando, é a vitória numa batalha. Já a bênção para o Israel do Novo Testamento, para a igreja, é uma recompensa espiritual. A nossa esperança é para o novo céu e a nova terra, não é aqui. Por isso é que o apóstolo Paulo em Coríntios 15 diz que se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Israel no Antigo Testamento é uma etnia com um lugar, né? Então é uma etnia com um lugar, é um povo, tem uma nacionalidade, é o povo judeu, é o povo hebreu, que está na terra prometida de Canaã, na Palestina dos dias de hoje. Já no Novo Testamento, o povo é uma comunidade em todo lugar, e esta comunidade é composta de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, não é uma comunidade étnica. Israel no Antigo Testamento é uma comunidade étnica, no Novo Testamento a igreja não é uma comunidade étnica. Israel no Velho Testamento tem um lugar, a igreja do Novo Testamento é chamada a estar em todo lugar. Israel no Velho Testamento é uma nação-estado, a igreja no Novo. Israel no Antigo Testamento é uma nação-estado, a igreja do Novo Testamento é um corpo místico, é o corpo de Cristo. Israel tem a estrutura política, econômica de uma nação-estado, tem um território. O corpo místico de Jesus não tem.
quase, entre aspas, para que não me entendam mal, as aspas ajudam quando alguém disser que eu falei, eu disse, não, falei entre aspas, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, entre aspas, o Novo Testamento é anárquico. É anárquico. O Velho Testamento é hierárquico. O Velho Testamento tem a estrutura de nação-estado, tem os reis e tem os sacerdotes. O Novo Testamento, nós somos todos sacerdotes e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. De modo que no Velho Testamento, a expressão com a qual se termina o livro dos Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, parece que é uma maldição para uma nação-estado. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Mas é uma bênção para o corpo místico. Não há rei no corpo místico. Nós não temos papa, nós não temos autoridade, uma pessoa, nós não temos um rei na igreja de Jesus Cristo. Todos somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos guia a todos. Então aquilo que no Velho Testamento é uma maldição, não havia rei, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, isto é, cada um seguia a sua consciência individual. No Novo Testamento parece mais uma bênção. No Novo Testamento é verdade, não há rei sobre a igreja, e cada um deve fazer o que é certo aos seus próprios olhos, sob a ação do Espírito Santo que está sobre toda a comunidade. Então esse conflito me traz essa afirmação, e tudo que eu falei aqui está entre aspas, que o Velho Testamento, Israel é uma nação-estado hierárquica, e o Novo Testamento tem um corpo místico, o corpo místico de Cristo, praticamente anárquico na sua expressão histórica. Claro que nós diremos assim, o rei da igreja é Jesus Cristo, ele é o Senhor, é verdade. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que a autoridade do povo de Israel no Velho Testamento era Yahvé, mas Yahvé possuía no Velho Testamento o rei. Já Jesus no Novo Testamento não tem o rei. Entende essa diferença? E isso é muito difícil de a gente conviver com essa liberdade toda que a gente tem no Espírito de Deus. Afinal, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. No Velho Testamento, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade. No Novo Testamento, a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. No Velho Testamento, Israel tem que trazer a criança. Israel é o ventre do Messias. Uma coisa interessante, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 12, você vai ver uma coisa muito interessante. O tempo de Israel e da igreja e como essa transição é feita. É um texto maravilhoso, um texto cheio de significados. Apocalipse capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é essa mulher? Israel. A nação de Israel, é o Israel no Velho Testamento, é essa mulher. O que tem essa mulher? Ela está grávida. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então Israel está grávida. No Velho Testamento, Israel é a nação que está grávida. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Quem é esse dragão? É o nojento, é o capiroto, é o demônio, é o Satanás, é Lúcifer, é o capeta, é o diabo. E o que é que ele pretende? Olha que interessante, a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Essa é a ideia dos anjos caídos. 1/3 dos anjos compõe esse contingente dos que nós chamamos anjos caídos, ou os demônios, que seguiram Lúcifer na sua rebelião. E o que o dragão pretendia? Apocalipse 12, versículo 4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Veja que interessante, a matança
dos inocentes no Egito, a matança dos inocentes e dos infantes com Herodes no Novo Testamento, quando Jesus nasce. O que é? O dragão querendo matar o filho da mulher. Quando nasce essa criança, o dragão quer destruir essa criança. Entretanto, veja que interessante, ela, a mulher, deu à luz um filho, Apocalipse 12, 5, deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O que é isso? Nasce Jesus, ele vive, ele morre, ele ressuscita, e ele é arrebatado para junto do trono de Deus. A mulher foge para o deserto, é a igreja em perseguição, sendo perseguida, ela foge, ela é dispersa. A mulher foge para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Sabe o que significam estas expressões? Vestido de sol, 12 estrelas sobre a cabeça. 12 estrelas sobre a cabeça, acho que as 12 tribos, os 12 apóstolos, mas provavelmente as 12 tribos. Mas isso aqui, olha, dragão vermelho, não é o comunismo, viu, pessoal? Dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. Sabe o que significa 7 cabeças e 10 chifres? Sabe o que significa 1260 dias? Você não sabe, nem eu sei. Mas eu sei que essas figuras aqui estão muito claras no Apocalipse. É a nação de Israel grávida do Messias, é o dragão querendo destruir o Messias quando do seu nascimento, e impedi-lo de ir à cruz e de ressuscitar e conquistar a redenção, e é o Messias exaltado no trono de Deus, e a igreja é uma transição, entre a nação que está grávida e aquela que deu a luz ao Messias e agora foge para o deserto. E houve então uma guerra nos céus, capítulo 12, versículo 7. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes, o dragão e os seus anjos, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Veja que interessante, a figura que eu trago aqui é assim: a história está se desenrolando. Tem lá o povo de Israel no Egito, Faraó. E o Satanás está em volta do trono de Deus, dizendo: olha, eu vou destruir tudo, eu vou comer esse Messias, quando ele nascer eu vou devorá-lo, eu vou destruí-lo, eu vou conquistar a vitória, você não vai conseguir redimir a história, redimir o universo, eu vou, e eu quero esse pessoal todo queimando no inferno, eu vou levar, é tudo meu, a rebelião aqui não tem volta. E os anjos, Miguel, por exemplo, dizendo assim para Deus: deixa a gente mandar ele embora daqui. E Deus fala: segura, calma. E aí é por isso que tem o livro de Jó, que Lúcifer está diante do trono de Deus acusando Jó. Lúcifer está diante do trono de Deus acusando o profeta Zacarias. E Deus está tolerando. Por quê? Porque é um processo histórico e o Messias não chegou ainda. A redenção não está conquistada, a redenção não está consumada. Mas aqui na linguagem do Apocalipse, parece que essa cronologia se explica facilmente. Houve então uma guerra nos céus. Quando? Quando o Messias nasce, vive, morre, ressuscita e é exaltado, consumado está, vitória conquistada. Nessa hora Deus olha para o Miguel e fala: manda embora, manda embora. Perdeu, manda embora. É isso que está sendo narrado aqui em Apocalipse 12. O grande dragão foi lançado fora. Versículo 9. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então se ouviu forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem aos céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O que isso parece sugerir para nós? Que em termos cósmicos,
A batalha está definida na cruz do Calvário, na ressurreição e na exaltação de Jesus. Agora a história se desenrola. O dragão não tem mais lugar no céu, mas o dragão ainda age aqui na terra. E nós temos o sangue de Jesus e a autoridade do Cristo para continuarmos resistindo ao dragão. É por isso que a gente ouve o Tiago dizendo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que a gente ouve Jesus dizendo que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que o inferno está despojado, que as potestades, os principados, os espíritos do mal foram vencidos e despojados na cruz. O que é despojar? É tomar as armas. Um exército despojado é um exército vencido que coloca no chão as suas armas. Então o exército do inferno está despojado. Então a missão de Israel como nação era trazer o Messias. O Messias nasceu, faz-se uma transição. Uma vez que o Messias nasceu, a partir de um povo que tinha uma terra, faz-se uma transição de que esse Messias não é desse único povo, dessa única etnia e nem para esse território. O Messias que nasce, ele é Senhor não apenas sobre aquele território, sobre aquele povo, mas ele é Senhor sobre toda a terra e sobre todos os povos. Ele é rei sobre todos os reis, não apenas neste século, mas também no vindouro, não apenas na terra, mas também no céu e debaixo da terra. É o caráter universal. Então aqui é muito importante a gente entender isso, que a experiência de Israel no Velho Testamento é localizada, é étnica, é histórica, e Deus tem um propósito muito claro e muito nítido com Israel. Qual é? Fazer nascer o Messias. O Messias nasceu e consumou a sua obra. Israel como povo, como nação, como grupo étnico, ele entra numa outra categoria de relação com Deus. E agora o povo de Deus no Novo Testamento é chamado de igreja, gente de toda a tribo, raça, língua e nação, ou como disse o apóstolo Paulo. No Novo Testamento não existe judeu nem grego, servo nem livre, homem ou mulher, mas Cristo é tudo em todos. É esse caráter universal. Daí a gente entende por que é que Deus protegeu essa nação de Israel de maneira tão peculiar. Por que é que Deus tem que proteger essa nação de Israel de maneira tão peculiar? Qual é a razão? Porque Israel é uma mulher grávida. Israel é uma mulher grávida. Mas a igreja não é uma mulher grávida. A igreja não é mais uma mulher grávida. Essa transição precisa ficar muito clara. Então vamos lá, veja que na primeira aliança em Moisés, a fidelidade do povo traria para esse povo prosperidade. Na segunda aliança em Jesus, no Novo Testamento, a fidelidade do povo traria para esse povo perseguição. Veja que interessante. Nós temos um povo aqui e temos um povo aqui. Correto? Aí Deus vem aqui para esse povo e diz assim: pessoal, é o seguinte, se vocês forem fiéis, obedecerem meus mandamentos, fizerem tudo direitinho, eu vou fazer com que vocês prosperem, vocês vão ficar ricos, milionários, o gado de vocês vai se multiplicar, a colheita de vocês vai ser extraordinária, dentre todas as nações da terra, vocês serão a nação mais próspera que tiver. Aí tem outro povo aqui, aí esse outro povo aqui fala assim: e nós, Deus, e nós? Aí Deus fala: vocês aqui é o seguinte, se vocês fizerem tudo direitinho, me seguirem direitinho, cumprirem a minha vontade, os meus propósitos, cumprirem a missão de vocês, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados pelo mundo, vocês vão ser mortos,
os leões vão comer vocês na arena, vocês vão ser massacrados pelos outros povos, o ódio das nações se voltará contra vocês. Você quer fazer parte de qual dos dois povos? O grande problema nosso é que esse aqui se chama Israel e esse aqui se chama igreja. Essa aqui é a aliança em Moisés, essa aqui é a igreja de Jesus. Quer ver como é interessante? Então veja lá na sua Bíblia, Deuteronômio 28, você conhece. Deuteronômio 28 tem a lista das bênçãos prometidas da fidelidade e das maldições prometidas na desobediência. Mas a lista de bênçãos na fidelidade é muito explícita. Se Israel é fiel, ela prospera. Segundo das Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E aí a colheita volta, o gafanhoto vai embora, a praga desaparece, o gado que tinha sido espalhado no curral, ele volta e dá cria em abundância. Tá certo? Agora, se for infiel, aí exílio, castigo, disciplina. Mas se for fiel, prosperidade pura. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mandamento na casa, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênção tal que dela vos advenha. Grande prosperidade. Isso é Malaquias, é para o povo de Israel. E aqui? O Paulo na cadeia, passando fome, tendo sido chicoteado, ele fala: Senhor, queria lembrar para o senhor que eu fui dizimista. Aí o Paulo, eu estou lá, senhor, eu estava na sinagoga, o cara lembra Malaquias 3,10, eu dei o dízimo. Aí Deus diria assim para o apóstolo Paulo: você não entendeu, Paulo, a transição? Você não leu Mateus 5, né? Bem-aventurados os pacificadores, os mansos que têm fome e sede de justiça, os de coração puro, os pobres de espírito. E bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos, por causa do meu nome forem perseguidos, porque assim também perseguiram os profetas. Zacarias 8, 20 a 23, esse aqui vale a pena ler, esse aqui é demais. Zacarias capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Não é extraordinário isso? Dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Como você acha que Israel interpretou essa profecia de Zacarias? Em Israel só vai ter gente milionária, próspera. A nação será extraordinariamente rica. E foi mesmo, durante muito tempo foi. E como você acha que seria legal? Aliás, você não acha que seria legal eu pregar domingo à noite sobre isso? Se meu irmão, minha irmã, se você for fiel a Deus, a prosperidade do Senhor na sua vida fará com que 10 pessoas, seus cunhados, aquele seu primo que esnobou você quando você era pequeno, aquele amigo seu da rua que batia em você porque ele era mais forte do que você, eles vão agarrar nas suas vestes e vão implorar o seu favor, porque a prosperidade do Senhor é na tua vida. Já pensou se eu prego isso domingo? Não é legal? Não tem nada a ver, concorda? Não tem nada a ver. Principalmente até porque muito provavelmente esse judeu aqui é Jesus.
que quando ele é identificado como o Cristo de Deus, os homens agarram as vestes de Jesus. Aliás, você se lembra disso, né? Que uma mulher foi lá e passou a mão nas vestes de Jesus, dizendo: Deus está com esse moço, esse aí é o Cristo prometido, é o Messias. Então você veja que a prosperidade prometida para Israel é uma, a visão de Deus para a igreja é outra. João 15, 18. Faço questão de ler essa parte, não porque eu seja masoquista, mas porque nesses tempos de outros evangelhos sendo pregados e nesses tempos de judaização da igreja, nesses tempos em que se transfere para a igreja de Jesus a identidade de Israel, pastor usando quipá, igreja com bandeira de Israel no palco, menorá, esse tipo de coisa, pastor usando talite, esse negócio de construir o templo de Salomão, esse tipo de coisa. É bom a gente ler João 15. É bom a gente ler João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e é por isso que o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, de Moisés: odiaram-me sem razão. Então veja que interessante. Não seria o caso dos discípulos de Jesus levantarem a mão e falar: Jesus, eu não estou entendendo, porque eu estava lembrando lá das promessas feitas ao nosso pai Abraão, que nós seríamos prósperos e que seríamos abençoados, e que todo mundo que nos abençoasse também seria abençoado. Agora o senhor está dizendo que os caras vão amaldiçoar nós, é isso? É isso. Então o Pai Celestial, o nosso Abba, vai fazer cair fogo em cima deles. Porque se eles nos abençoam, eles são abençoados. Se eles nos amaldiçoam, eles são amaldiçoados. Mas Jesus diz: não. Lembra que João e Tiago disseram: vamos fazer cair fogo em cima deles? Jesus falou: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês têm que amar os inimigos de vocês. Falou: não, mas deixa eu entender. Não é aquele papo lá do quem abençoa é abençoado, quem amaldiçoa é amaldiçoado. Não, aquilo é a aliança, é a primeira aliança. Aquilo lá é com Moisés. Você não está entendendo. Agora é com Jesus, é outra conversa. Não é difícil isso? É difícil entender esse negócio? Então você imagina quando você está lendo agora um profeta, ou um salmo, ou uma profecia, e uma promessa feita para Israel. Você pode transportar automaticamente para a igreja de Jesus no Novo Testamento? Vai dar um trabalho fazer essa transposição, não vai? Você vai ter que ler e falar: será que isso serve para Jesus ou não serve? Isso aqui só valia no tempo de Moisés e para Israel, ou vale também para cá? Como que é isso? Se você começar a fazer essa pergunta na hora que estiver lendo a Bíblia, você já deu um passo significativo no discernimento do Evangelho de Jesus. Se você fizer transposições automáticas de tudo que foi dito no Velho Testamento para Israel, vale para a igreja do Novo Testamento, você absolutamente está incorrendo num erro extraordinário de interpretação bíblica. Atos capítulo 14. Atos 14. Paulo, seus companheiros de viagem, Barnabé, pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos, e depois então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você já viu um crente falar assim para você: parece que depois que eu me converti minha vida piorou? Já ouviu?
Quando alguém falar de novo para você, se você fala assim, mas Jesus falou que ia ser assim mesmo, você estava pensando o quê? Jesus falou que ia ser assim, que o mundo ia odiar você. Porque é bom quando a gente faz parte do povo vitorioso, mas quando a gente faz parte do povo que apanha, aí não é bom. Israel no Velho Testamento é o povo vitorioso, ele vai para a guerra com 1000 carinhas e ganha de 10.000. Mas a igreja vai para a guerra e é comida por leões. Eu não sei, parece isso tão óbvio nas páginas do Novo Testamento, que eu não sei como as pessoas não conseguem ler. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bom, não é de se estranhar que quando Jesus começou a pregar, algumas pessoas começaram a abandoná-lo. E então os discípulos foram até ele e disseram: ô mestre, pega mais leve, mestre, o teu discurso é muito duro, o pessoal está indo para a igreja do lado. E como Jesus respondeu? Vocês querem ir também? Pode ir. Foi o que os discípulos disseram para Jesus em João capítulo 6, duro é este discurso. Então, não é esse chamamento de Jesus, quem não tomar sobre si a sua cruz e quem não morrer, não pode me seguir, não vai conseguir me seguir. A impressão que eu tenho é mais ou menos assim, que a gente quer seguir a Jesus. Aí a gente vai e chega para a viagem, chega para a caravana. Aí Jesus fala assim: tu vai levar isso tudo na viagem? Mestre, uma barraca, uns engradados de copo, uma cerveja, levar uns carros aí, contratei aquela cegonha ali para levar meus carros, para dar uma voltinha no deserto, quando a gente fizer uma paradinha. Aquelas 3 mulheres ali, estou levando também, tudo minha, mas estou levando a esposa também, mas elas vão acabando separadas, mestre. Aí Jesus fala assim: não vai dar, você não vai aguentar. Você não vai aguentar me seguir carregando isso tudo. Aí o cara chega para a caravana e chega com o nariz em pé. Mas você vai assim com esse nariz assim em pé? Você não vai aguentar. E essa cara amarrada? Por quê? Eu tenho um cara que fez negócio comigo e ainda me deve e eu não perdoo. Sem perdoar você não vai conseguir andar comigo na caravana. E por que você está assim carregando essa mala aí? Falei: essa mala aqui tem uns armamentos assim que eu estou com medo. Vai que aparece um romano. Fala: você está com medo? Você não vai conseguir me seguir. Aqui é o seguinte, é o pessoal que já abriu mão de tudo. Se der, deu. Se não der, não vai fazer falta. E é um pessoal disposto a perdoar, é um pessoal que não tem medo de morrer, é um pessoal, aliás, que já se considera morto por minha causa. Eu acho que a gente realmente não consegue entender o que Jesus está falando. Ou se consegue, não consegue viver direito. Primeira aliança com Moisés e a segunda aliança com Jesus. Primeira aliança eram sacrifícios com efeito temporário, sacrifícios de animais e com ordenanças exteriores, mandamentos morais realizados num tabernáculo terreno. O sacrifício de Jesus tem efeito eterno, é o seu próprio sangue e não mais o dos animais.
As ordenanças são espirituais e no tabernáculo espiritual. Faço questão de pedir que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, que é uma das expressões mais belas do Evangelho não lido. E faço questão de ler Hebreus capítulo 9 para você. A primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Lembra-se a mulher perguntando para Jesus: onde devemos adorar? É nesse monte ou lá em Jerusalém? Em que tabernáculo que é? Em que templo que é? Como é que devemos adorar? Jesus responde o que para ela? Em espírito e em verdade, Dora. Ela fala: mas era mais fácil naquele tempo, porque tinha a regra certa e o lugar certo. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo, e estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. E por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. E nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecera por si mesmo e pelos pecados do povo, que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo e a primeira aliança. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Porém, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, mas por meio de sangue, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Preste atenção em Hebreus 9:19. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Portanto, era necessário que as cópias
cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais são purificadas com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Veja que Hebreus capítulo 9 é a síntese dessa primeira aliança de Moisés e a segunda aliança com Jesus. Veja que Israel no Velho Testamento é chamado em Hebreus 9 e também em Colossenses capítulo 2, os versículos de 15 a 17, de cópias. Em Colossenses 2, Paulo apóstolo chama de sombras. Israel no Velho Testamento, o que tem aqui Israel no Velho Testamento, digamos, é uma dramatização histórica e simbólica de uma realidade espiritual. E uma vez que de dentro desse contexto histórico surge o Messias, que é arrebatado aos céus, a realidade agora é celestial. E a relação que temos com Deus é na dimensão espiritual. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 10. A intenção da graça de Deus era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades aonde? Nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Percebe como há, no entendimento de transição do Velho para o Novo Testamento, que, em síntese, a relação de Deus com Israel é uma relação concreta,
E a relação de Deus com a igreja é uma relação, por falta de melhor expressão, espiritual. Aqui tem um rei, tem um sacerdote, tem o templo, tem o dia da semana, tem o boi que vai ser sacrificado, a ovelha, o sangue do bode, dos animais. Aqui tem todo o ritual cerimonial, tem uma arca, tem o cajado de Moisés, tem a vara de Arão, tem óleo. Aqui tudo concreto. Aqui tem um território, tem uma terra, tem uma etnia. Aqui tudo é concreto. Aqui nada é concreto. O templo é espiritual, o sacerdote é Jesus Cristo, o sacrifício é o próprio Jesus Cristo, o sangue não é de animais. Aqui o sangue não é derramado todo dia, é de uma vez por todas e para sempre, né? Aqui nós não estamos num território geográfico, aqui nós estamos nas regiões celestiais. Aqui nós não lutamos contra os amorreus, os filisteus, aqui nós lutamos contra principados e potestades. Aqui a graça de Deus nos trouxe já todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É outra linguagem, é outra relação, é outro tipo de relacionamento, que eu acredito, me parece, pode ficar um pouquinho mais claro com esse último quadro. Na primeira aliança, em Moisés, o Espírito Santo de Deus é visitante. Na segunda aliança, o Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, é habitante. No Velho Testamento, o Espírito Santo faz visitas e vai embora. No Novo Testamento, ele é derramado sobre toda a carne. No Gênesis 41:38 fala de José, que o Espírito de Deus estava sobre ele. No Êxodo 31, de 1 a 5, é muito interessante a capacitação que o Espírito Santo concede para os que estão construindo o tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Esse camarada aqui, o Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para uma tarefa específica, para trabalhar na construção do tabernáculo. Números 11, 16 e 17. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha que interessante, Deus vai pegar um pouquinho do Espírito Santo que está no Moisés e vai distribuir lá para os 70. É uma unção, na verdade. O Espírito não é nem necessariamente o próprio Espírito Santo, é uma unção, uma capacitação, talvez muito mais próximo do que nós estamos acostumados a chamar no Novo Testamento de dons espirituais. Nos Juízes, sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Jefté. Então o Espírito Santo vem para os Juízes. E agora, Samuel 16, 13 e 14, 1 de Samuel 16, 13 e 14, é complicadíssimo. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, ungiu a Davi, e a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Olha que interessante, Deus pega o espírito que está sobre Saul e recolhe, e faz com que o espírito venha sobre Davi, correto? É por isso que Davi vai orar no Salmo 51, versículo 11, na sua oração de confissão, depois do seu pecado com Batseba. Qual é o pedido que Davi faz para Deus? Não retires de mim o teu espírito. Eu já vi acontecer isso.
Eu já vi acontecer com Saul. Não faça isso comigo, Senhor. Não retires de mim o teu espírito. Agora, esse é o medo que nós não precisamos ter. Esse é o medo que nós não precisamos ter. Porque estava profetizado por Ezequiel: colocarei o meu espírito sobre eles. Na verdade, essa expressão que muito me abençoou quando eu ouvi: Deus une o seu espírito ao nosso espírito. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então Deus une o seu espírito ao nosso espírito. Joel 2, 28 a 32 é a profecia que se cumpre em Atos no Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e não é mais uma capacitação eventual, pontual e temporária para algumas pessoas, ou para um artesão, ou para um rei, ou para um profeta, ou para um juiz, mas é um derramar do Espírito Santo que vem habitar em nós, não é? Quando Jesus em João 14, 16, ele diz: o outro Consolador que não vos deixa, eu não os deixarei órfãos, mas o Consolador virá e vai fazer morada em vocês. É isso que está dizendo aí, Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19. Não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo que habita em vocês? E faço questão de ler Efésios capítulo 2, 19 a 22. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A casa do Pai, a igreja de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, onde o Espírito de Deus habita, é essa a dimensão da nossa relação. Se nós vamos ler, por exemplo, Romanos capítulo 8, quando o Paulo apóstolo diz: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Por quê? Porque nós gememos nesse tempo e nesse mundo, aguardando a redenção do nosso corpo mortal. E miserável homem que sou, quem vai me livrar desse meu corpo mortal? Essa é a angústia do Paulo. Mas graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E pelo seu Espírito podemos clamar: Abba, Pai, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por isso já desfrutamos das primícias, dos primeiros frutos do reino eterno, a saber, o Espírito Santo que está sobre nós. Agora eu termino lendo para os senhores Gálatas, peço que abram as suas Bíblias, Gálatas, capítulo 3. Versículo 12, Gálatas 3, 12. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, os gentios, isto é, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Qual é a promessa de: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra? Não é outra senão: sobre todas as famílias da terra eu derramarei o meu Espírito. E essa promessa de Deus a Abraão, que nele, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, se cumpre no Pentecostes, quando o Espírito de Deus é derramado. Essa é a promessa, essa é a grande bênção de Deus para nós. Por isso, é um absurdo que a gente confunda bênção com boa colheita, com prosperidade histórica material. Dá para entender?
a bênção de Deus prometida a nós é o Espírito Santo de Deus habitando em nós e gerando os primeiros frutos da nossa experiência do reino eterno de Deus. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade e paciência. A nossa relação com Deus ganhou uma outra dimensão a partir da nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. Deus muda de endereço, Deus vem morar em nós. É isso que Jesus traz para todos nós. Portanto, em síntese, espero que tenha ficado claro para você que há uma diferença abissal entre a maneira como Deus se relaciona com Israel no Velho Testamento e como se relaciona com a igreja no Novo Testamento. Do que se entende por bênção no Velho Testamento, do que se entende por bênção no Novo Testamento. Do propósito de Deus para Israel como nação histórica e do propósito de Deus para a igreja como corpo místico. De que você não pode ler o Velho Testamento, Deus falando com Israel, e trazer automaticamente para o Novo Testamento, como se tudo que Deus falou para Israel valesse para o que Deus está falando para a igreja. Não vale. E só essa suspeita, e só da gente começar a perguntar: Senhor, o que é que o Senhor está falando comigo nesse salmo? O que é que o Senhor está falando comigo pela boca desse profeta que profetizou para Israel? O que isso tem a ver comigo, eu que não sou nação de Israel, eu que sou igreja de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer quando lê a Bíblia. E essa transição é fundamental para a sua compreensão da Escritura Sagrada. Eu peço a Deus que estas breves reflexões e referências bíblicas, que foram poucas diante das tantas que existem, sirvam para oferecer um outro mapa de critérios e referências para você ler a Bíblia Sagrada. E peço a Deus também que no mês de setembro, nós estamos em agosto, nós estejamos aqui vivos e reunidos para conversarmos sobre os horizontes extraordinários que a nova aliança em Jesus Cristo abre para nós, os que estamos em Cristo, e para nós que temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Que assim seja. Amém.